Muito bem, olha, tem várias causas para você temer alguma coisa, e tem os medos que te acompanham por muito tempo, né? As causas do medo são as mais variadas, e tem aquelas coisas que são provocadas, como por exemplo uma tentativa de assalto ou coisas desse tipo, né? Mas para nos ajudar um pouco a respeito desse assunto, está aqui o Dr. Vicente Ramati, que é psiquiatra. Tudo bem, Dr. Vicente? Tudo bem, Giovanni. Bom, se a gente tiver que dizer qual é a principal causa do medo do ser humano, o que você diria? Eu diria que o medo é fruto de memórias, de pensamentos do nosso cérebro. O ser humano ele nasce com apenas um medo, basicamente, que é o medo do barulho. E ao longo da sua jornada, com as experiências vividas, adquiridas, vão surgindo os medos, de pequena, de média, de grande intensidade, com várias classificações aí diferentes. Nós temos os pânicos, as fobias, e temos reações realmente de pavor mediante algumas circunstâncias. O medo, ele sempre foi algo que suscitou a curiosidade dos estudiosos. Já na Grécia Antiga, os autores, os teatrólogos de época, já faziam paródia com a situação, assim como procuravam descrever aquilo que eles chamavam de a falta de paz da alma, ou algo parecido. Ao longo da nossa história do mundo ocidental, tem sido citado uma das citações mais famosas no século XVII é do escritor Miguel Cervantes, autor da célebre obra Dom Quixote, em que ele dizia que o medo é uma sensação que confunde os nossos pensamentos e torna realidade as nossas ansiedades. O medo pode levar à loucura? Claro. Bom, tem dois aspectos nisso. Em determinados quadros, nós temos o medo como um dos sintomas de algum quadro psicopatológico que esteja se desenhando. Em outras circunstâncias, nós temos alguém que passou por um trauma e desenvolveu um medo, e se isso não for bem trabalhado, com um bom acompanhamento psicoterápico, eventualmente medicamentoso também, dependendo da estrutura de personalidade que a pessoa tenha, pode sim se tornar uma doença mental. O senhor diria que muita gente, um percentual elevado de pessoas, sofre e esse medo acaba interferindo, por exemplo, na sua produtividade, no seu dia a dia? Ah, sim, claro. Principalmente nesses tempos de uma sociedade tão violenta que nós estamos vivendo, o pânico tem sido uma situação corriqueira nos pronto-socorros. As pessoas chegarem com pânico, um medo, um estado de ansiedade instalado sem saber exatamente de quê. E nos consultórios psiquiátricos existe uma grande procura de pessoas que vêm relatar as suas fobias, que são medos específicos a algumas situações. Agora, quando a gente fala a palavra medo, muita gente pode associar isso a coisas, ao perigo, a coisas grandiosas, né? Na verdade, pelo jeito, existem pequenos medos e grandes medos, né? Você passar por uma... E ele pode se evoluir para um grande medo, não sei se é por aí. Com certeza, veja bem. Você passar por uma experiência, o trauma de um assalto numa rua, você pode nunca mais aceitar passar naquela rua. Né? Ou de repente ser convocado aí para ir para a guerra ou algo assim, ou se ver mediante alguma coisa que você perceba, pressinta que aquilo ponha a sua existência física em risco, desencadeia um grande medo. Ou alguém que tem que trabalhar numa área de risco. Né? Nós temos aí pessoas trabalhando em locais que
estão sendo vítimas de assaltos diariamente, que trabalham com medo, eles desenvolvem medo e disso advém um estresse. Ou pode acontecer o contrário também, né? Você trabalhar com o risco e perdendo o medo daquele risco, porque vai conhecendo cada vez mais o risco o risco que você enfrenta, né? Tem uma técnica até uma técnica de tratamento fazer com que a pessoa vá confrontar o seu medo para ver que aquilo é apenas uma sensação. Tem algumas coisas que eu não sei se são medo. Por exemplo, pessoas que suportam a pressão no trabalho ou em qualquer ocasião até um determinado nível. Ou então, pessoas que têm dificuldade e tem um verdadeiro bloqueio para falar em público, por exemplo. Isso é medo? É fobia social. Fobia social? A fobia social pode levar a pessoa a ter medo de enfrentar uma multidão, enfrentar uma classe, enfrentar uma entrevista. Pode ser uma forma de fobia. Você já deve ter tido aquele entrevistado que na hora não falou nada, né? Teve casos, eu já enfrentei casos não assim, mas o medo, assim, a fobia maior que eu já vi, assim, maior não, mais curiosa que eu já vi foi um rapaz lá na minha cidade que não tinha coragem de se declarar para uma mulher com quem ele queria se casar. E foi preciso que o prefeito da cidade fosse até essa pessoa junto com ele para falar por ele, porque ele não tinha coragem. E ele, aliás, não queria ir. Acabou casando. Acabou casando? Isso é medo? Isso é um trauma, né? Timidez. Timidez, né? Timidez pode ser confundida com medo também? Não. Timidez é uma insegurança, né? Que a pessoa é causada principalmente por uma sensação de insegurança, às vezes por baixa autoestima. E claro que se alguém se sente assim, se ele tiver que confrontar alguma situação, vai sentir medo. Você falou visto por esse ângulo, sim. Né? Você falou em baixa autoestima. A baixa autoestima, ela pode facilitar aquela figura a ter medo das coisas e das pessoas e das situações? Alguém com baixa autoestima, por ele não se julgar capaz, se ele for colocado ou for enviado a alguma situação, vai lá e faça, é claro que ele vai sentir medo. Eu já vi também um caso de um jornalista que tinha problema de autoestima e ele falou que não aguentava a pressão e que não suportaria encarar situações estressantes. Acabou ouvindo do chefe que jornalismo é estresse e infelizmente perdeu o emprego. Quer dizer, acaba o medo ou esses traumas acabam prejudicando às vezes uma carreira, né? Veja bem, isso é uma questão do mundo de hoje. A pessoa ela não pode ser levada a fazer alguma coisa que é contra a sua natureza. Se você não tem uma natureza, por exemplo, de estar na linha de frente, algo que alguém faz rindo, às vezes essa pessoa pode desempenhar um outro trabalho muito bom num outro segmento. Você pode ter um jornalista que pode ser excelente na produção e não precisa necessariamente estar ali na linha de frente, que nós sabemos que um trabalho de produção, por exemplo, ao vivo e tudo mais. Ele pode ter uma outra função muito importante. O aconselhável mesmo é procurar auxílio profissional para resolver esse tipo de problema. Doutor Vicente, muito obrigado pela presença, pela entrevista. Obrigado, estamos aqui sempre à disposição. Boa tarde.